Ah, Neon Genesis Evangelion. Algo sobre essas três palavras hoje em dia me dá muito desgosto. Não é nem por eu odiar a obra, teve uma época que eu era fã de carteirinha, mas sei lá, talvez eu tenha passado muito tempo na internet ouvindo muita conversa fiada de adolescente que se acha muito diferentão por ter como seu anime favorito o mecha mais popular do planeta. Mas infelizmente foi o primeiro e espero que o último caso onde uma fanbase chata tirou a graça do que antes eu achava legal. Você gostou de um mecha diferente? Quer recomendar pro fã de Eva? Não precisa, Eva é o único mecha que importa e todos os outros são genéricos lixo. Você gosta mais da Rei que da Asuka ou vice-versa? Ameaças de morte. Você tem algumas discordâncias saudáveis com a forma que a série explica a si mesma enquanto ainda gosta do bagulho? Filtrado, você é só um plebe que não entende o conceito. O que minha voz de pseudo é o Babidi? Majin Buu. E antes que venha um abilolado soltar pra mim a copypaste do Richard Mortífero nos comentários achando que eu estou generalizando, eu sei que não é todo mundo que faz isso. Se você gosta de Evangelho, isso é ótimo. Isso não é um ataque pessoal a você. Um grupo minoritário numa fanbase fazendo fuzuê e enchendo o saco dos outros acontece em tudo quanto é lugar. Mas são essas minorias vocais que estragam a experiência de um fã em potencial ou até de um veterano. Eu acho que todo mundo se beneficiaria um pouco saindo dessa zona de negação para outros mechas, como se todos fossem essa coisa chata, sem sal e confusa, porque tem bastante coisa para apreciar. Afinal, é difícil ouvir esses papagaios repetindo a palavra desconstrução para falar de Evangelho sem estar ciente do que foi construído antes da obra. Ainda mais agora que o último review saiu e provavelmente não vai ter mais Evangelho, a não ser que o Hideaki Anno queira comprar um novo carro de luxo. E com todo fim de série longa, muitas pessoas vão atrás de substitutos para se divertirem e preencherem o vazio que dá quando terminam algo que acompanharam e se investiram emocionalmente por tanto tempo. E você sabe como eu sou, eu gosto de chamar atenção para os brinquedos que estão escondidos na caixa. Talvez dar uma chance para um anime que me passou despercebido, e se ele for bom, talvez trazer para cá e encorajar alguém a se aventurar como eu fiz. E se ele não for, pelo menos posso dizer que assisti. Eu posso não ser a pessoa mais familiarizada com mechas no mundo, mas ei, eu tô aprendendo. Já é um bom começo. Um dos animes que sempre teve na minha lista de injustiçados foi Hazekon. Sempre ouvi coisas boas sobre esse anime antes de assisti-lo, mas a maior crítica que eu ouvia da obra era que era uma cópia descarada de Evangelho que beirava o plágio. Mas será mesmo que esse foi o caso? É da natureza humana comparar as coisas e discutir a favor da sua preferência. X é uma cópia de Y, então é ruim, é uma reclamação que vem bem antes do gênero mecha. Ora, a guerrinha entre Pokémon e Digimon viveu basicamente disso nos anos 2000. Se o único filme que você viu na vida foi Em Busca do Vale Encantado 7, seu cérebro automaticamente vai tentar comparar ele com o segundo filme que você assistir, tendo similaridade ou não. Para manter as coisas simples, eu quero que você mantenha a comparação entre Eva e Hazekon em mente. Porque eu acredito que Hazekon não é só um excelente ponto de partida para um novato começar a ver mais mecha se ele gostou de Eva, mas que o que os dois têm em comum é apenas por estarem seguindo inspiração de outros animes bem-sucedidos. E mesmo não sendo tão inovador quanto seu criador esperava, e sua entrada no ar sendo bem perto do término de Eva, selando o destino de Hazekon como algo menos popular que se convidou a ser chamado de uma cópia inferior, ele tem seu mérito por ser um anime muito bem feito e em ajudar a reconstruir o caminho que Evangelion desconstruiu nos olhos do público. De cara já dá pra entender que um nome como Hazekon deve ter contribuído em passar despercebido no olho das pessoas. Quer dizer, a maioria dos animes mecha tem um título como o nome do robô principal ou uma salada mista de palavras que são da hora, mas se você não ouviu ninguém falar o nome do anime ainda, dá pra ter alguma ideia de como se pronuncia isso aqui? Archefon, Hazefone, Hazefon. Esse nome tem até um significado bem pensado quando chegarmos na parte analítica do vídeo, mas é difícil fazer um jogo de marketing para uma série que nenhum novato vai saber escrever depois de ouvir o nome. O segundo motivo foi por ter sido uma vítima das circunstâncias na época que saiu, sendo uma série de mecha original lançada em 2002 em um mundo antes de Gurren Lagann e Code Geass popularizarem o gênero no Oeste. Ele teve o fardo de ser comparado injustamente com Eva por similaridades bem superficiais. E quais são essas similaridades? Bem, por onde eu começo?
O protagonista Kamina Hayato é um jovem garoto introspectivo que tem um pai falecido e uma mãe ausente que não tem um relacionamento dos melhores com seu filho por focar em seu trabalho misterioso. Ele mora numa versão pós-apocalíptica de Tóquio, onde alienígenas de outra dimensão chamados Mulianos estão em guerra contra os terráqueos para tomar conta do planeta. Eles atacam com robôs feitos de barro chamados Dolly, que tem um design antropomórfico e viajado que atacam de diversas formas diferentes. Por sorte, sua mãe está relacionada a uma organização que se opõe aos Mulianos na linha de frente, e usou da tecnologia dos Dollens para criar uma versão controlável dos monstros mecânicos para defender a humanidade, o Razefon. Por algum motivo desconhecido, Hayato é uma das poucas pessoas no mundo capazes de pilotar o Razefon, e enquanto seu mundo vira de ponta cabeça, ele tenta fazer sentido das conspirações que o aguardam. Visões constantes de uma menina que o assombram, que está relacionada tanto com o passado que ele lembra errado, quanto as descobertas e reviravoltas que ele irá atrás no decorrer do plot. Claro que só de ouvir essa sinopse eu devo ter provado sem sombra de dúvida que Razefon não tem um pingo de originalidade. Como ousam usarem temas de religião e arquétipos misteriosos numa obra de mecha? Não é óbvio que foi Evangelion que inventou isso, da mesma forma que Persona 5 inventou a cidade de Shibuya? Caso encerrado, 0 de 10, deviam ter processado por plágio. É claro que é isso que eu diria se eu fosse um complexo mentecapto. Por algum motivo amaldiçoado, eu culpo youtubers presunçosos de alto calão, Evangelion ganhou essa fama como o primeiro e único anime que conseguiu abordar temas adultos, quando o gênero mecha sempre foi conhecido por falar de temas adultos. Acho que Eva teve a mesma pegada de Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco, de introduzir uma geração ocidental a um estilo de contagem de histórias que eles não conheciam, mas ao mesmo tempo não houve um encorajamento para trazer um marketing maior de animes mecha antes de Evangelion, porque, ei, mas faça lançar algo novo. Eva bombou, mas é um completo tiro no escuro tentar dar o mesmo marketing para o Macross novo. Ok, faz sentido. Mas em um mundo pós-Darling in the Franxx, onde todo mundo viu um anime péssimo, com a única motivação sendo de que tinha a promessa de ser bom por ter semelhança a Evangelion, você realmente começa a se perguntar por que as pessoas simplesmente não viram as influências de Evangelion ou as coisas que vieram antes? Esse anime é o mais perto de Evangelion 2 e vocês foram ver Darling in the Franxx? Sério? Quer saber? Eu vou falar. Eva no Oriente não tem todo esse endeusamento de como a subversão incrível dos conceitos do mecha, porque Eva segue a exata fórmula de todos os mechas de sucesso até aquele ponto. E tá tudo bem com isso, porque no fim do dia todas as obras e ideias já foram feitas num cenário fictício. O que importa não é tentar se reinventar ou subverter expectativas, mas importa combinar elementos e executá-los de forma que satisfaçam mais as visões do produto e a mensagem que ele quer abordar. Sim, Evangelion normalizou falar sobre depressão, expressar a si mesmo por causa de sua popularidade e foi bem recebido por essa mensagem. Mas agir como se esse fosse o motivo principal da série ser famosa é ser bem dissimulado. É igual os fãs de Hunter x Hunter dizendo que é uma desconstrução do gênero shonen por ter a trupe fantasma andar de trem quando todo mundo já andou de trem. Você pode achar que uma ideia é legal e diferente numa história sem dizer que ela é revolucionária, porque provavelmente o autor não estava interessado em quebrar padrões quanto só achou um conceito interessante. E mesmo se for o caso, ainda dá para subverter expectativas enquanto seguindo a fórmula, porque afinal, se você for subverter todas as expectativas, você ia ter dificuldade de se associar com o público para começo de conversa. Comparando Eva com um dinossauro da indústria como o Bobile Suit Gundam, podemos ver as similaridades ali também. Tem guerra, é altamente político e aborda temas sociais, tem personagens que ficam altamente traumatizados com os horrores das batalhas que encontram. É mais focado nos personagens do que na ação, apesar de ainda ter batalhas legais para vender bonecos. Enfim, seria justo eu chamar de Evangelion de uma cópia de Gundam ou que não tem mérito por não ser original? Não. Da mesma forma que Razefon não deve ser desmerecido como uma cópia de Eva. Você está fazendo um grande desserviço se fechando assim quando podia gostar de shows similares, como Macross, Gundam ou até Eureka 7. As semelhanças entre Eva e Razefon nem são tão profundas assim porque elas buscam referências completamente diferentes uma das outras. Mesmo forçando a sinopse para que ficasse parecido com Eva, deu para ver que tem várias coisas que não são cópias, mas sim só um pouco parecidas. Isso é porque as inspirações de Razefon foram pegas de Brave Raidin e literaturas de sci-fi americanas, como The Dandelion Girl, onde em Brave Raidin os inimigos também são chamados Mulianos e um Mecha Raidin é ativado remotamente, assim como Razefon, enquanto The Dandelion Girl serviu como inspiração para o desenvolvimento de Hayato, após descobrir que seu interesse amoroso estava perdido no tempo e suas visões na verdade eram fragmentos do passado nas quais haviam sido manipulados para esquecer. Eu posso não ter visto Brave Raidin, mas eu acredito que as inspirações vieram dali mais do que em Eva.
Ela também pega muito de Gundam e Ultraman. Não é uma série que existe num vácuo, porque o próprio autor não podia ter feito uma obra desse escalão sem ter trabalho extenso em projetos mecha passados para saber o que funciona ou não. Inclusive, eu diria que é uma ótima ideia ir atrás de produções antigas de um diretor de anime que você gosta. Você pode não gostar de tudo que ele fez, mas é uma pesquisa importante dentro da cabeça do criador e que tipos de ideias ele acredita e querem passar para o mundo. Foi como eu descobri um dos meus diretores favoritos na indústria, o Satoshi Kon. Fazendo isso, você também se informa de escritores e assistentes profissionais que ajudaram na produção do anime e eventualmente pode ter um braço em algo que você gosta sem nem saber. Foi assim que eu descobri que o criador de Hasselhoff já trabalhou junto com Hideaki Anno e que a dubladora da Haruka, que as pessoas dizem que era uma cópia da Misato, eventualmente apareceu nos filmes do Rebuild para dublar a Mari. O que significa que o staff dos dois animes são amigos e o único lugar onde teve essa guerrinha idiota foi aqui no Oeste. Então, se tem uma mensagem que eu quero dar para vocês nessa sessão, seria: não tenham opiniões fortes sobre tópicos sem saber dos dois lados e se informe antes disso, porque não é difícil. Não tem problema em não ser original, porque tudo é derivativo. E o importante é fazer sua obra boa nos seus olhos e da audiência que você quer pegar. E se eu tiver que ler mais um artigo que começa com: ao contrário de outras mechas contemporâneas, Evangelho é diferente porque decide focar nos personagens e em temas adultos ao invés das máquinas, eu me encarregarei pessoalmente de ir na casa desse indivíduo abençoado e mastigar todas as figuras da Asuka que ele tiver pela cabeça, porque, pelo amor de Deus, que mecha que você assistiu que não foca nos personagens, é só sobre as máquinas? Medabots, Transformers, carros... Ok, respira. Eu já passei muito tempo falando de o que não é Hasselhoff, mas eu não falei do que é Hasselhoff. Então vamos partir para análise do bagulho agora que a sessão acabou. 2002 não foi um ano muito inovador ou particularmente interessante em termos de animação de animes. Claro, tivemos nossos Princess Tutus, nossos Narutos, nossos Ghost in the Shells, mas por ainda estarmos nos acostumando a trocar a animação tradicional pela digital, foi um ano onde estúdios estavam aprendendo como a tecnologia nova funcionava na época, para depois no futuro realmente experimentar e inovar. Por isso Hasselhoff tem os mesmos problemas dos primeiros animes computadorizados de médio e baixo orçamento. As cores monótonas com shading básico, as outlines enormes, os rostos e as silhuetas quadradonas. Não é que necessariamente envelheceu ruim, mas é uma época meio monótona de se visitar hoje, sabendo do que a indústria é capaz. Felizmente, Hasselhoff compensa nisso tendo um design de cenários bem feitos e personagens sólidos com uma estética diferenciada nos seus mechas. O Hasselhoff em particular tem um design muito icônico, não só pelo seu esquema de cores distinto, mas por ter asas na cabeça ao invés das costas. Você vai ver alguns mulianos e ilustrações de pessoas com asas na cabeça em algumas outras partes do anime, porque os mulianos foram inspirados pelo povo maia, que costumava cultivar pássaros para decorarem a cabeça do povo aristocrata, dando um grau a mais de presença ao robô toda vez que ele abre as asas. As lutas não são exatamente o ponto forte de Hasselhoff, o que é meio broxante de dizer, já que o grande apelo dos animes de mecha são ver o que eles fazem na luta, mas com algumas exceções, a maioria se resume ao Ayato tendo dificuldade em chegar no Dolen, mas quando chega ele derrota o inimigo com facilidade. Acho que isso foi intencional, devido à forma de ataque que todos os Dolens têm em comum, que são a sua voz. Sim, eles atacam cantando em coro. É muito interessante como o anime transforma a própria música em uma espécie de arma, porque geralmente nós pensamos em uma trilha sonora como algo que é feito para a nossa imersão enquanto assistimos, e não como uma música que está tocando em tempo real no meio da luta. Uma decisão claramente intencional, e apesar de preferir ter lutas da horas acompanhando músicas da horas, é melhor um desses elementos do que nenhum deles. E aproveitando que o assunto é música, podemos tirar um minuto para falar o quão fantástica é essa trilha sonora? Ichiko Hashimoto foi a compositora dos 3 álbuns que compõem as músicas do anime, mais o longa-metragem. Todos eles estão disponíveis no Spotify. Se nada que eu falei até agora te convenceu de que Hasselhoff é bom, pelo menos dê uma ouvida no trabalho dela. Deu pra ver que ela entendeu completamente a direção que o anime precisava. Já que Hasselhoff é uma história que põe bastante ênfase no significado da arte, com música sendo a principal arma de aliados e oponentes, ela realmente precisava caprichar. Infelizmente ela conseguiu. A trilha sonora de Hasselhoff e seu uso é simplesmente impecável. Já dá pra sentir logo na abertura, quando a música começa toda artística e misteriosa, só pra 20 segundos depois soltar a batida e você começar a dançar feito louco. E vai bem além de só uma abertura ou um encerramento bom. Até em cenas onde não tem muita coisa acontecendo. Você tá em uma cena de exposição achando que seu cérebro vai desligar de tanto lelele e blá blá blá, e do nada...
São fusões muito boas de jazz suave com rock prog e R&B. E mesmo se não fosse um anime cuja música não fosse intrínseca à narrativa, se destacaria da mesma forma por ser um gênero não tão usado nos animes como escolha para soundtrack. Na questão do elenco de personagens da história, é difícil não dizer que é praticamente Evangelion com antidepressivos, já que isso vai contra o que eu falei dos dois não serem uma cópia anteriormente, mas é um jeito bom de resumir a série. Evangelion sempre teve um certo problema em termos de acessibilidade, porque tecnicamente a série terminou isolada na série de TV, você não precisa ver mais nada se você entendeu a história, mas em 9 de 10 vezes na primeira vez que você termina a série, você vai precisar dar uma pesquisada adicional, ver alguém explicando o que rolou, ou talvez até ir direto pra fonte e ir atrás de entrevistas com o staff de Eva, mas o mastigador de pipoca média tem mais chance de só ir assistir outra coisa por não receber as respostas dos mistérios da trama de forma engajadora do que ir pesquisar por conta própria. E ao meu ver, isso é uma falha do produto. Uma história de mistério pode ser o mais confusa na forma que conta seus plotlines, desde que no fim se conectem de forma satisfatória e bem pensada. O que eu quero dizer com isso é, mesmo com a forma controversa que Eva apresenta sua história ser o motivo de ser tão popular, seria possível contar uma história boa ou no mesmo nível de popularidade se a série não tivesse ido nessa direção? A resposta é sim. Primeiro porque Super Robot Wars existe e toda vez que o Shinji aparece no jogo, os escritores do crossover fazem o possível para tirar ele do manicômio ambulante que é o elenco de Eva, e é super fofo como ele vira praticamente o mascote badass do grupo. Segundo porque Hazefon pode não ter tido o mesmo nível de popularidade que Eva, mas pra mim ele funcionou de forma bem mais satisfatória por organizar o plot de forma bem mais segmentada e com personagens mais ativos manobrando o plot A, B e C. Eva também tem o plot A, B e C, mas por causa dos personagens serem tão catatonicamente depressivos, a exploração e as descobertas das conspirações dentro da história são delegados a personagens mais secundários. Então quando as três plotlines se encontram lá pelo final e a merda tá realmente rolando, a reação do Shinji quando a instrumentalidade começa não é "ah não, perdemos", e é mais pra "o que caralho tá acontecendo nessa..." Em Hazefon as coisas são um pouco mais diferentes. Hayato também é um protagonista que tem depressão e muitas vezes possui medo e pressão em estar na linha de frente entre a guerra dos Mulianos e o planeta inteiro, mas ele possui uma motivação maior do que proteger seus amigos, que viram um dos temas principais da trama, a busca pela verdade. Hayato viveu em Tóquio, Júpiter, por 17 anos e pela vida inteira dele, ele foi condicionado a pensar que o mundo tinha sido destruído e que o Japão era o único lugar onde havia vida na Terra, quando na verdade tudo o que ele sabia do mundo era o oposto. Tóquio havia sido transformada numa estufa, isolada numa dimensão paralela onde o tempo se passa 6 vezes mais devagar do que no mundo real, e ele praticamente parou no tempo e foi alienado para pensar que tudo estava certo assim. Mas o motivo dele nunca ter se sentido confortável naquele mundo finalmente se manifesta de forma física quando ele é chamado para pilotar o Hazefon. De repente, a menina que assombrava suas pinturas ganhou uma aparência física. Sua memória diz que essa mulher é real, porém seus amigos e conhecidos não fazem ideia do que eles estão falando. Isso mostra como a descoberta é um poder libertador quando usado da forma certa. Descobrir a verdade é um motivador que ele lhe carrega até o fim do anime. Por que aquela pessoa tem um sangue azul? Por que ninguém me disse que há um mundo lá fora? E por que ninguém além de mim sabe de tudo isso? Hazefon segue perfeitamente a estrutura de 3 atos. Nos primeiros 9 episódios é sobre Kamina saindo de Tóquio Júpiter e tentando se acostumar com sua nova vida, enquanto com essas pessoas que irá trabalhar e viver, agora em nome da salvação da Terra. Os outros 9 são Hayato, agora que está mais acostumado com o lugar e com o elenco inteiro apresentado, descobrindo por conta própria as intenções reais dos Mulianos e o que sua mãe e ele têm a ver com isso tudo. Enquanto nos episódios finais, começa a guerra final entre os dois povos e em prol da instrumentalização do planeta. Sim, igual em Eva, a reconstrução do planeta cobiçada pelos dois povos se chama instrumentalização. Mas aqui faz mais sentido, já que um dos temas principais do anime é a música e a arte. Com o nome dos Dolens sendo retardado, vibrato e falseto, eles realmente queriam martelar o tema do uso da arte em períodos de guerra no mundo. E por arte eu quero dizer a definição de algo produzido conscientemente de modo que passe uma mensagem que reflete sua cultura, ao invés de ser só um produto aclamado. Parem de falar que algo não é arte só porque você não gosta ou porque é considerado infantil, como um álbum popular ou animes de mecha. A arte em si é uma forma de verdade. É a representação das memórias, gostos e preferências de um artista e como ele vê o mundo. A realidade não é algo 100% objetiva. Ainda mais quando falamos de arte. O que você gosta pode ser o que o outro odeia, alguma decisão de vida que funciona pra você, talvez não funcione pra outra pessoa. E você pode até fazer arte baseada em memórias, experiências e gostos que não são seus. Mas aí você pode realmente dizer que a sua arte é sua? Quando a arte é desprovida de contexto,
manipulada por um governo autoritário e extremista como o dos Mulianos, ela não vira nada além de um alegorismo para a guerra. Vira propaganda. Vemos isso da própria forma que o povo de Mu usa sua arquitetura nas naves e como usam a música para a guerra. São construções e melodias misteriosas que com certeza seriam apreciadas no mundo pacífico. Mas de que importa isso se sua cultura é usada apenas para destruir as outras? Essa parte da realidade ser turva, em parte, é refletida também nos relacionamentos dos personagens secundários. Mas acho que de uma forma bem menos sucedida. Chega um ponto em que o anime quer conectar todo mundo com todo mundo e acaba ficando cansativo quando o primeiro terço dos episódios já nos mostra motivos o suficiente para gostar deles, ou pelo menos nos interessar com seus problemas. Temos a guardiã responsável por Ayato, Haruka Shitou, e toda vez que eu falo eu tenho que me segurar para não falar shit show, a menina que Ayato se apaixonou antes de Tokyo Júpiter distorcer o tempo, deixando ela bem mais velha que ele quando se reencontram, e graças à sua lavagem cerebral ele não a reconhece como uma mulher das suas visões, que é a Reika Mishima. Ela lembra do que aconteceu, mas para não comprometer a missão, omite a verdade sobre Ayato até o último segundo e o mantém na dúvida até boa parte do anime. Você sente uma vibe meio pedófila, apesar de ser meio trágico a forma que o romance deles foi inacabado por tragédias fora do controle deles, mas ei, aceitar a verdade também quer dizer aceitar que a vida tem dessas. Não que isso pare eles no filme quando eles têm uma cena de sexo. Ainda bem que esse filme recap não é canônico. Fora isso, o elenco em geral é bem legal. Tem os amigos de infância do Ayato, o Mamoru e a Sarina, tem a irmã da Haruka, que vai ensinando o Ayato a dar seus primeiros passos fora no mundo de Tokyo Júpiter, tem a Kwon, uma menina misteriosa também, capaz de pilotar o Hazefon e responde tudo com Urará. Lolo? São todos personagens bem construídos e fazem bem seu serviço, mas eu estaria mentindo se dissesse que eles são muito memoráveis. Eles são todos boas pessoas e muitas vezes a voz da razão, e tem tempo suficiente pra você realmente sentir alguma coisa quando o pessoal começa a morrer na batalha final, porque eles estão lá lutando do lado do Ayato também, mas antes disso nenhuma emoção muito forte evocada. Tipo, eu posso querer chutar a Asuka de um precipício, mas pelo menos eu lembro dela por alguma coisa. Aqui o elenco de apoio é normal. Normal até demais. E quando não são, acabam perdendo parte da especialidade que tinham ao se aproximar demais da história. Um bom exemplo é no episódio 8. Itsuki, um dos médicos da Terra, tem um caso com sua assistente Sayoko. Por não assumirem o caso que tem entre eles, Sayoko fica com o coração partido durante um ataque de um Muliano que possui seu corpo através do cristal em seu pingente, manifestando a frieza de suas emoções em uma nevasca devastadora da qual o Hasefon tem que cuidar, sem matar a Sayoko no processo. Aí um conflito que me vendeu na história deles, um romance humano que chegou no robô gigante em forma orgânica e se resolveu no final do episódio para focar no próximo. Muito bom. Você também sabia que o Itsuki na verdade é um clone do Ayato que teve relações com a Haruka, mas que foi rejeitado por ela por não ser uma cópia exata do Ayato, e isso faz com que ele seja filho da Kwon também, apesar dele ser guardião dela, que se relaciona também com a mãe de verdade do Ayato ser a Kwon e não a Mai? Não. Inclusive eu acho que a história estava melhor antes de eu saber disso. De novo, não há nada que a história secundária faça que a história principal já não faça melhor. O ponto alto do anime com certeza é quando o Ayato descobre que é de raça mestiça. Seu sangue pode ser de humano, mas ele ainda contém traços de DNA muliano nele. E qual é a maior diferença entre alguém de Mu e alguém da Terra? O sangue dos mulianos é azul. Só isso. Pode parecer idiota se você pensar que o único motivo deles entrarem em guerra era por terem uma cor de sangue diferente, mas aí você lembra que vários povos já foram aniquilados e várias culturas foram extintas da face da Terra por muito menos do que a cor do sangue de alguém. O ódio em um nível estrutural não é aprendido por conta própria. Ele é institucionalizado, propagandeado por um povo maior que se acha dono da verdade e que com seu poder usa a manipulação para tirar todas as áreas cinzas dos pensamentos alheios. O seu direito de pensar no que é errado e o que não some quando coisas inocentes como a arte e a música são reduzidas a nada mais do que armas. E mesmo que você saia da bolha, como o Ayato saiu de Tokyo Júpiter, a verdade é que você ouvir nem sempre vai ser confortante, porque muitas vezes ela dói, e você vai sentir falta da época que era ignorante e alienado, mas feliz. O que Ayato vai fazer agora que descobriu que é mestiço? Continuar a matar seu povo que nem o conhece ou trair os humanos que o criaram apenas para aquele propósito? É descoberto no decorrer do anime também que o Hazefon foi criado há anos pelos Mulianos. E que Mu, na verdade, era um continente da Terra que se infiltrou em Tokyo Júpiter. Com aquela barreira, eles lentamente condicionam os humanos lá dentro a se transformarem em Mulianos também, para que virem massa de manobra para a guerra contra o resto dos humanos, dando forças para pilotar o Hazefon e sintonizar o mundo para que os Mulianos sejam soberanos na nova ordem mundial. Os humanos da Terra conseguem encontrar o Ayato e colocá-lo no Hazefon, mas ao invés de apenas lutar contra os Mulianos, Terra planeja eventualmente usar Ayato para convencê-lo a sintonizar um mundo sem Mulianos.
Então não importa para que lado ele vai ter sangue nas mãos. Sentindo-se traído com essa revelação, Hayato decide voltar para Tokyo Júpiter, onde as coisas eram mais simples. Por causa da distorção do tempo, seus velhos amigos mal tiveram tempo de sentir falta dele. Ele pode simplesmente esquecer o caos lá fora e se fechar na falsa felicidade, mas no momento que ele quebra as algemas da desinformação, ele não consegue voltar mais. Pode-se dizer que, com as visões da Reika antes de saber o que era o Hazefon, Hayato sempre estava inclinado a recusar a bênção da ignorância. Sua mãe até tenta argumentar que ela deu toda essa posição de poder para Hayato assumir o fardo de ser o Messias do Novo Mundo porque ele estaria numa posição venerável caso se juntasse aos Mulianos. Mas ela se engana ao pensar que os desejos de mãe e pai são os mesmos desejos de seus filhos. Afinal, eles têm mentes diferentes e diferentes verdades. Desesperado, ele tenta salvar seus amigos da bomba relógio que é Tokyo Júpiter, mas nem eles chegam na mesma conclusão que Hayato por já terem seu sangue azulado. O povo ali dentro foi tão lobotomizado que mesmo quando um Dolen aparece atacando a cidade com Hazefon bem na frente deles, eles não enxergam a não ser que realmente queiram. Mamoru acaba deserdando a humanidade se juntando aos Mulianos, enquanto a Sarina tenta processar o que aconteceu apenas para ser possuída por uma Muliana e morrer no ataque de Dolen em uma das cenas mais fortes do anime, onde Hayato finalmente cansa de fugir e decide lutar para proteger as pessoas que amam, sem saber que ao matar o Dolen, ele também está matando a Sarina. Ela tenta avisar para o Hayato, já que o Dolen é capaz de controlar a eletricidade, mas ele continua brutalmente assassinando enquanto ignora as mensagens aparecendo nos letreiros da cidade. É isso que a guerra faz. Leva a nossa geração a uma batalha sem causa, enquanto em qualquer outra ocasião eles seriam amigos. Tudo para salvar apenas os mais velhos que estão seguros no comando. Baben, o descobridor da tecnologia Hazefon, trocou de corpos por várias gerações apenas para ver o desfecho final dessa sanguinolência. E ele não tá torcendo para nenhum time específico, ele só acha divertido levar o caos para frente e ver quem será o novo deus da Terra. Como você pode ver, é um plot com temas bem políticos e anti-guerra, mas não políticos o suficiente para perder o engajamento. Algumas pessoas acham que deviam abordar mais política em anime, já que toda arte é política e blá 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 blá, mas sinceramente eu já escuto de política o suficiente na minha vida pessoal e fora do entretenimento, então é difícil ver 110 episódios de Legend of the Galactic Heroes para ouvir dissertações sobre a democracia e as vantagens morais que possui contra o autoritarismo ditatorial. Meu Deus, deixa eu me alienar em paz, eu só queria relaxar. Também ajuda a ter um foco maior nessas coisas, porque também distrai daquele vômito de palavras que todo mundo odeia ouvir nos megas. Capitão, o inimigo ultrapassou o campo do território Alpha 1. Dados cerebrais do piloto caindo, não vai ter como ele completar a sequência Plift-Ploft se ele perder a consciência. Parece que não há outra escolha. Injetem mais da fórmula de Bhaskara na corrente sanguínea dele. Mas senhor, a fórmula de Bhaskara vai aumentar a taxa de pulsetômetro do piloto. Nós prometemos deixar isso para a última hipótese porque isso pode matá-lo. É um sacrifício para ser feito em nome da humanidade. O próprio Hazefon é meio que um vômito de palavras. O X vem do elemento desconhecido e Fon vem do sufixo fone, implicando som, música. Os Mulianos costumavam chamá-lo apenas de Zefon, com o sufixo Ra sendo adicionado pelos humanos. E com Ra sendo o deus do Egito e Mu sendo baseado na cultura maia, conclui-se que o Hazefon significa o deus desconhecido que usará o poder da música para abrir um potencial também desconhecido. Forçaram um pouco a barra, mas tá certo, eu engulo. No fim, Hayato é quem se funde com Hazefon e fica ciente do quanta dor tudo isso causou no mundo. E que ele não está isento de toda essa destruição. Então, se o mundo tiver que recomeçar, pelo menos a pessoa em comando tem que ser alguém com boas intenções. Ele cria um mundo onde Tokyo Júpiter nunca existiu. Os Mulianos e humanos são uma raça só ao invés de serem destruídos por completo, vivendo em paz e sem a existência de Dolens ou Hazefons. Seus amigos e inocentes que morreram agora foram ressuscitados no mundo. E mais importante, Hayato agora não está mais preso pela distorção do tempo, podendo felizmente se casar com Haruka, já que tem a mesma idade, assim podendo terminar sua pintura, fechando o ciclo no qual começou em sua busca pela verdade. Um final surpreendentemente otimista para esse tipo de história. Não é toda vez que a gente vê um final Devilman onde todo mundo morre no apocalipse desgraçado e tudo se recomeça sem parecer forçado ou nonsense. Hazefon pode não ter sido o anime revolucionário que foi planejado, mas ainda assim ele ainda passa o teste do tempo como um anime muito bom. Ele ainda serviu de referência e inspiração para vários animes como Eureka 7 e Star Driver, e de uma forma bem irônica do destino, o Evangelion, com os elementos mencionados anteriormente nos filmes Rebuild e com o mangá tendo um final parecido, pode-se dizer que Evangelion ajudou tanto Hazefon quanto vice-versa, já que muitas pessoas acharam os fins do Rebuild do mangá muito melhor que o original.
as muitas pessoas sendo eu. Mas de coração, se você quer molhar os pés um pouco mais com mechas, mas não acha que vai encontrar algo parecido com Eva, Hazefon é um lugar certo para começar. Ele pode não focar no desespero e na disfunção da mente humana como Eva, mas no que ele foca é na transcendência e na liberdade dada pelo conhecimento. Eu diria que é uma obra mais forte por isso. E se as pessoas são tão obcecadas com Eva que estão dispostas a ver um vídeo inteiro defendendo o único frame da porra do anime e dissertar sobre isso, eu não vejo motivo para que não haja pelo menos uma pessoa recomendando Hazefon de bom grado. Então esse foi o vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Foi um trabalho danado fazer um vídeo análise maior que o de Agua Proxy, mas aqui estamos. Será que um dia eu vou fazer um vídeo mais longo que aquela lista de personagens favoritos de Jojo? Eu tive até que separar o vídeo em 3 partes, eu nem sei o quanto tempo longo de verdade é. Só vamos saber no futuro. Enfim, se você gostou, não se esqueça de deixar o like, comente se esse vídeo te interessou a ver Hazefon, ou se você já viu, comente o que achou. E mais importante, não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo para que todos fiquem sabendo dos próximos vídeos. Quando chegarmos em 2.000 inscritos, eu planejo fazer uma análise de LEM, mas dependendo de como eu sou em planejamento, pode demorar um pouco ou eu posso mudar de planos. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e até mais.